Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, graça e paz, família de Deus. Hoje nós chegamos ao 37º dia do nosso propósito de oração, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Que nesse dia Deus te ilumine, te abençoe, te fortaleça, para que sejas um vencedor diante dos seus desafios. A Bíblia mostra que Cristo, ele veio ao mundo para vencer todo o poder da vaidade, da mentira e da iniquidade. Por isso, o seu nome é Santo. Santo porque ele se separou do mundo a fim de apontar um caminho para todos nós. E que você possa entender que esse Pai nosso que estás no céu é santo porque não se contaminou com este mundo. E é essa santidade que nos purifica e que nos santifica. Quando eu me entrego a Cristo, eu entro nesse universo da santidade e a minha vida então é aperfeiçoada nele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Que nessa manhã a santidade de Deus, a glória, a excelência, a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja envolvendo o seu coração, para que possamos assim quebrar as cadeias, romper os grilhões, saindo desse mundo de aprisionamento, desse mundo de trevas e sendo todos nós conduzindo para um mundo maravilhoso de luz, para o lugar da santidade em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã com uma unção de santidade, de purificação, através da fé em Cristo Jesus o nosso Senhor. O tema que nós iremos trabalhar hoje é a falsidade. A falsidade é uma característica daquilo que é falso, que é contrário à verdade ou à realidade. O significado de falsidade está relacionado a tudo que se diz respeito à mentira, à calúnia, à enganação, à deslealdade. A falsidade é a vestimenta da mentira. E nós, nessa luta que nós estamos travando aqui, debaixo de um entendimento, porque você só desfruta daquilo que você entende. E quando nós entendemos que a vaidade, que a mentira e que a iniquidade é um governo, e que todas essas cadeias, todos esses pecados que nós estamos aqui compartilhando, eles fazem parte dessa vestimenta desse governo, desse fundamento desse governo. Se a gente não entender isso, nós não vamos guerrear contra essa força do mal. E a falsidade é mais um desses elos, desses grilhões, dessa corrente do mal que aprisiona a humanidade por inteira. Por isso, a falsidade ela é uma ação de fingir, uma maldade ou uma hipocrisia, é uma tendência para ser desleal, perfídia. A falsidade está presente em todos os ambientes dessa terra. E é por isso que nós precisamos lutar contra esse mal. No aspecto jurídico, a falsidade é um crime, porque ela é caracterizada como um delito que se comete contra a fé pública, caracterizado pela modificação intencional da verdade, com o objetivo de fazer com que alguém seja prejudicado. Isso é crime. Deus, ele é verdadeiro, irmão, e puro, santo. E Deus, ele detesta a falsidade. O diabo, ele usou a falsidade para levar o homem a pecar. Jesus é a verdade, enquanto Satanás usa da falsidade, Jesus é a verdade. Toda a falsidade se opõe a Jesus. E é por isso que muitas pessoas na Bíblia foram falsas, mentiram,
enganaram. Essas pessoas causaram problemas e muitas divisões. Algumas pessoas que se arrependeram, porém outras foram castigadas por Deus e sofreram uma grande paga. E a Bíblia ela nos ensina a abandonar a falsidade. Ser honesto pode ser difícil às vezes, mas a falsidade nos afasta de Deus. A honestidade tem um peso de responsabilidade. A honestidade tem um peso de responsabilidade. Agora, a falsidade tem a consequência da irresponsabilidade. Então, é por isso que enganar as pessoas é errado. E a Bíblia, ela mostra a cada momento o quanto a falsidade é combatida pelo Senhor. Provérbio 11:3 diz: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A Bíblia mostra também em Número capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A Bíblia ela combate a falsidade de forma constante. Jesus fala contra os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas doutrinas, os falsos pastores, porque existe uma farsa que o diabo usa. Quando Jesus fala de forma clara, relacionando um falso profeta a ser ele um lobo vestido de ovelha, é para que a gente entenda o perigo da falsidade. E eu quero que a gente entenda o perigo da falsidade não apenas no aspecto externo, mas a falsidade interna. É essa que nós temos que vigiar de forma muito mais profunda. Claro que nós temos que estar atento a todas as naturezas e todas as formas de falsidade. Mas a nossa falsidade é a que tem que ser vigiada com toda a força. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Às vezes nós ficamos pensando que a falsidade dos falsos profetas vem apenas de uma pessoa vestida de espiritualidade, que está em um altar, ou que de repente ergue a voz em nome de Deus e fala. Não, não é só isso não. A falsidade é mais profunda do que a gente possa imaginar. Satanás usa o governo para ser falso profeta sobre nós, aprovando leis contrárias à Bíblia. E tudo aquilo que é um engano de Satanás é uma falsa profecia. Às vezes, o Satanás vai usar as instituições de ensino para trazer falsas profecias na educação dos nossos filhos. Às vezes, a escola dos nossos filhos está sendo um falso profeta sobre a vida dele. Às vezes, o pai, a mãe, está sendo um falso profeta sobre a vida do filho, quando ergue a sua voz e diz: esse menino não tem futuro, esse menino é um burro, esse menino é um ignorante, esse menino não vai dar nada. Na medida que você libera a tua boca para falar palavras contrárias à palavra de Deus, você está sendo um falso profeta. O pai, a mãe está sendo um falso profeta sobre os filhos. Quantas vezes nós somos falsos profetas com relação à nossa cidade, dizendo que ela não vai para frente, que ela não tem futuro, que não tem jeito, que esse povo não muda. Veja que é fácil você se levantar na terra como um falso profeta, com uma falsa doutrina. De repente você está ensinando para os seus filhos ou para as pessoas ao seu redor ensinos que não têm fundamentação na verdade. E aí nós já nos tornamos um falso profeta, nos tornamos um falso mestre. Às vezes ensinamos uma cultura, ensinamos um ensinamento que não tem fundamentação com Cristo, que não tem fundamentação com a palavra. Às vezes nós
nos levantamos com falso testemunho a respeito da vida das pessoas. Nós já falamos sobre esse elo aqui também, mas veja como o falso testemunho é uma das linhagens da falsidade. Que a gente possa, irmão, vigiar o nosso coração, nosso espírito e entender que a falsidade é um dos males que destrói a vida das pessoas. E quando nós erguemos a nossa voz e começamos a proferir palavras de falsidade, palavras que desagradam a Deus, nós entramos para um âmbito de reprovação. Por isso Efésios capítulo 4, verso 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O Provérbio 19, 5 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não será livre. Existe uma condenação, existe um juízo de Deus contra os falsos profetas e os falsos mestres. Além de tudo isso, nós temos os falsos profetas nos altares. Igrejas que estão com doutrinas totalmente desvirtuadas da verdade, não se falam mais sobre a cruz, omitem a palavra que nos conduz para a santidade. São falsos ensinos, são falsas doutrinas, aonde vai falar tudo aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. E quantas pessoas estão correndo de igreja em igreja, de lugares em lugares, procurando falsos profetas, procurando alguém que alimenta o seu ego, que satisfaz os seus prazeres, ao invés de negar a natureza carnal e viver pela fé. Elas vivem empolgadas com as suas emoções e com as suas expectativas de possessões e de riquezas. Cuidado com os falsos, porque a falsidade tem destruído muita gente. Quantos casamentos, quantas pessoas vivem a vida arruinada porque não deram ouvido ao Espírito, mas ouviram um falso profeta, dizendo para fazer o que não era de verdade para fazer. Por isso, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas profecias, cuidado com as pessoas falsas, porque Deus é a verdade e a verdade liberta. A verdade, ela traz para nós a cura. E é por esse motivo que nós repetimos aqui todas as nossas lições, o mesmo texto, João capítulo 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E só o poder do amor de Cristo pode nos libertar da falsidade do império das trevas. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu oro nesse momento clamando pelo Espírito da verdade sobre nós. Que o Senhor nos liberte de toda falsidade, de toda escravidão do pecado. Que o Senhor esteja nos dando capacidade de vencer, Pai, todo espírito falso, e que sejamos a verdade, vivamos a verdade. Liberta o teu povo pelo sangue de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição. Acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, tenha um excelente dia e até amanhã com a graça de Deus.